A Câmara dos Deputados, eleita em 2014, conta com 28 partidos que dividem as 513 cadeiras da Casa. Se aprovada a reforma política, como deseja a presidente Dilma Rousseff, apenas 7 partidos permaneceriam com representação na Casa, ou seja, PT, PMDB, PSDB, PSD, PP, PSB e PR. E o PR. O PMDB elegeu em 2014 66 deputados, mas se fosse instituída a cláusula de barreira, o PMDB contaria com 102 ou 89 deputados. Para debater o assunto, convidamos os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Deputado Esperidião Amin, como é que o senhor vê esse quadro aí que eu acabo de falar? Bom, é um prazer muito grande poder participar desse encontro, especialmente com a participação do deputado Edinho Araújo, que é uma pessoa que tem externado opiniões muito competentes e moralizadoras para o processo político brasileiro. Eu, neste momento, me considero advogado da tramitação, não da aprovação. Advogado do debate em torno da proposta de emenda à Constituição número 352, que decorre de um grupo de trabalho instituído pelo presidente Henrique Alves e que teve a sua tramitação obstruída na Comissão de Justiça até agora pelo Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu não sei se o Partido dos Trabalhadores recebeu essa recomendação da presidente Dilma ou se ele está contrariando a presidente Dilma nesse desejo de termos uma reforma política com consulta popular. Esta proposta pode ser, eu destacaria, né? É um plebiscito, né? Não, plebiscito nem a presidente sabe exatamente quais as perguntas que seriam feitas, porque até agora não disse, mas com referendo. Escrevemos um texto e submetemos ao povo. Ouve-se a sociedade tanto quanto possível antes de escrever e submete-se a referendo popular. Mas eu queria destacar como tópicos mais importantes. Número 1, cláusula de desempenho. 3, 4 e 5% ou progressivamente. Cláusula de barreira, como chamam. Dizem que é menos antipático, né? Dizer que é cláusula de desempenho. Você tem que ter 3% dos votos no Brasil na primeira eleição, 4 na segunda e 5 na terceira, sucessivamente. São barreiras, já que você quer, crescentes. E ninguém vai ser cassado. Então, esse raciocínio de que o PMDB teria 100 e poucos, isso não existe, pelo menos no texto. Não completou 3%, forma uma federação que funciona durante o mandato, todo o mandato, até a próxima eleição. Ou seja, ninguém vai ser cassado. Segundo, além da cláusula, proibição da coligação nas eleições proporcionais. Só isso já reduziria substancialmente o número de partidos em funcionamento. É verdade. Né? A coligação nas eleições proporcionais é o fortalecimento, né? É o estimulante desse apetite para criar novos partidos. E o resultado está aí. Se deixar como está, na próxima vão ser 40 partidos. Na hora do encaminhamento da votação, você vai ter mais de uma hora só para que todos os líderes, né, se manifestem. Sem falar nas intervenções dos próprios líderes. Então, 5 anos de mandato para executivo, sem reeleição. Coincidência de eleições, com seus prós e seus contras. E um tratamento da questão do financiamento público e privado de campanha, impondo limitações bastante razoáveis. Eu acho que esses são os principais tópicos. Eu nem vou falar da criação da circunscrição eleitoral, que dividiria, por exemplo, São Paulo em 10 regiões mais ou menos homogêneas, em que seriam eleitos os 7 mais votados. Ou seja, acabaria com a carona e, por consequência, acabaria com aquele bordão, ou pelo menos reduziria, né? Você não me representa, porque para ser eleito tem que ter mais voto do que aquele que disputou com você. Eu acho que o debate desse assunto, se nós
conseguirmos desobstruir na Comissão de Justiça, vai ser interessante, vai permitir pelo menos que se considere admissíveis ou não admissíveis do ponto de vista constitucional e legal esses 16 dispositivos que integram a PEC 352. Deputado Edinho Araújo, o senhor sabe que desde 46 tenta-se aprovar uma reforma política no Congresso e sem resultado, né? Em 2007, o presidente da Câmara de então, Arlindo Quinalha, colocou em votação a lista. Caiu por 32 votos de maioria. Quer dizer, há uma desconfiança de cada deputado em relação à reforma política. E eles encaram a reforma política como uma ameaça à sua sobrevivência. Não é isso que tem havido? Bom, primeiramente dizer da minha alegria de mais uma vez estar aqui neste programa Brasil em Debate e na companhia de Esperidião Amin, que é uma das referências da Câmara Federal. Estar aqui neste momento e a expectativa de um novo mandato junto com o deputado Esperidião Amin é um prazer muito grande. Está de parabéns o seu estado, mas o Brasil ganha muito com isto. E digo com toda a sinceridade, porque o governador Esperidião Amin não precisa de nenhum elogio protocolar. Mas ele está presente em todos os temas, um homem com uma visão holística do nosso Brasil. E a reforma política que ele explicitou aí, colocou basicamente o que existe na atualidade, que é este projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a admissibilidade, que é resultado de um grupo constituído pela Câmara, pela presidência. Eu entendo que ali acho que temos muitos pontos em comum. E se há algo que divide muito hoje a opinião pública, e porque não é devidamente entendido e a dificuldade de colocar em prática, é o financiamento público. Esta é uma questão divisória e considero de altíssima dificuldade, porque a questão, por exemplo, que se coloca, a população, você concorda em contribuir, em pagar um imposto a mais para dar aos políticos, para que eles possam fazer a campanha? Esta é a colocação que se faz, que não me parece adequada. Eu, em tese, concordo com o financiamento público, que seria uma forma de impedir que o poder econômico influenciasse tão diretamente como influencia em geral nas eleições proporcionais e majoritárias. A reforma política não é simples, não é fácil, não é uma matéria que vai correr tranquilamente. Eu considero que este Congresso e a Câmara, o mandato dos deputados, que termina em 31 de janeiro, nós podemos dar esta contribuição. Este mandato poderia dar esta contribuição aceitando a admissibilidade. Agora, quem tem a legitimidade para votar esta reforma política tão decantada hoje, tão desejada pela sociedade, pela mídia e por todos nós, eu acho que é a próxima legislatura, que se inicia no dia 1º de fevereiro de 2015. E considero urgente. A reforma política ou sai no primeiro semestre de 2015, e aí nós já começamos a discutir 2016 e as dificuldades aumentarão proporcionalmente. Deputado Esperidião Amin, será que a aprovação de pontos da reforma política não poderia ser uma tática para aprovar o conjunto por um? Eu acho que o tópico é um pouco diferente. Eu concordo com o que disse o deputado Edinho Araújo. Número 1, os pontos são constitucionais. Você não está analisando o mérito. Isso fere alguma cláusula pétrea, fere um princípio político
consignado na Constituição que versa sobre a representatividade popular, sobre a soberania do voto. Se, por exemplo, voto facultativo, não pode, é inconstitucional, tira fora. Ele faz parte do contexto da 352. Mas isso é admissível. Então você tem um corpo, seja com 16, seja com 12, com 6 tópicos, admissíveis do ponto de vista da constitucionalidade. Para quê? Para que a comissão de mérito, que pode ser constituída na próxima legislatura, sim, mas ela já vai trabalhar objetivamente em cima de uma proposta. E os temas mais polêmicos, como, por exemplo, financiamento público e ou privado, serão submetidos a referendo popular. Se perguntar hoje para o povo, você concorda em destinar dinheiro do orçamento para financiamento de campanha eleitoral? Provavelmente a resposta é não. Mas, num referendo, eu vou defender o financiamento público. E vou perguntar para o oponente, me explica como é que funciona o financiamento privado. O financiamento público exclusivo? Não. Exclusivo? E ou privado. Público e ou já existe financiamento público hoje? Ou não? Existe. Fundo partidário, o que é? Não, o fundo partidário de quem é? Rádio, o fundo partidário? É claro. Fundo partidário. Já existe financiamento público. Será que o povo sabe disso? Está informado do valor desse fundo partidário? Está informado do uso do dinheiro público hoje para essa corrupção de criação de partido? O povo sabe disso. Você, telespectador, sabe que se o deputado eleito por um partido for para um partido novo, ele leva consigo R$1 milhão de dinheiro público. Bom, levava. Por ano. Por ano. Levou até agora? Levou até agora. Se a lei não for derrubada. E aí a lei é sua, de minha autoria. Eu ia dizer isso. Mas hoje, essa proliferação de partidos que nós falamos, decorreu do quê? Decorreu do fato Exatamente. de que o sujeito se elegia por um partido, ia para um partido novo, porque foi incluída a ida para um partido novo como justa causa, equivocadamente, e não foi pelo Congresso, foi pelo TSE, o Supremo ainda não apreciou, mas isso é uma indústria que teoricamente foi abortada. Na Exatamente, prática, e aí entra naquela questão. Só queria completar dizendo, já existe financiamento público, mas se vamos restringir o financiamento privado, por exemplo, à pessoa física, ou vamos limitar o da pessoa jurídica, isso vai ser objeto de um debate. E vai ser muito curioso ver os defensores do financiamento privado explicarem como é que uma empresa dá dinheiro para uma candidatura sem amarrar essa candidatura aos seus interesses. É claro. Né? Vai ser interessante esse debate. Eu acho que um referendo sobre este tópico, só para terminar, vai reduzir muito as objeções que existem hoje, fruto de desinformação, ao financiamento público. Eu não estou dizendo que vai acabar, não, mas Sim. vai ser um debate que vai ajudar o povo a bem escolher. O programa Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a reforma política com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Deputado Edinho Araújo, o senhor teria alguma sugestão para facilitar a aprovação dessa matéria que é tão polêmica dentro da casa? Bom, eu queria retomar essa questão que foi colocada pelo deputado Esperidião Amin com relação ao regramento de deputados que saem do partido e vão para outro partido. Até então, o parlamentar ia para um partido que se formava ou transferia por justa causa e levava o tempo de rádio e de TV e a sua participação no bolo do fundo partidário. Com a lei que votamos, que é de minha autoria, no ano passado, e que num determinado momento foi sustada a sua tramitação no Senado e o Supremo devolveu ao Senado, e o Senado votou o nosso texto aprovado na Câmara e que foi sancionado integralmente pela Presidência da República,
Este projeto é um projeto pontual. Você fazia referência de pontos da reforma política. Esta nossa lei ainda não entrou em vigor. Ela não entrou em vigor, não, ela não passou a valer. Melhor dizendo, ela ainda está... não funcionou. Não funcionou. Nós não sabemos ainda... E quando entra em vigor? Então, ela já está em vigor, mas como... Ela respeitou o princípio da anualidade. Exatamente. É como foi respeitado o princípio da anualidade, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2015, efetivamente. Ela está 2015. Em vigor. É em 2015. Vale para a próxima eleição. Exatamente, vale para a próxima eleição. Portanto, a formação de novos partidos terá que ser observada a lei que nós votamos aqui na Câmara e que eu tenho a honra de ter sido o autor, o proponente. Porque o que nós assistimos... E como é que fica essa regra? Essa regra, ela impede a portabilidade do tempo de televisão e do fundo partidário. Porque é o grande atrativo de um parlamentar, além do parlamentar que vota, que discute aqui na Câmara, mas vai impedir, o novo partido não terá o tempo de rádio e de televisão e do fundo partidário. Será respeitada a soberania do voto e o princípio de que o mandato pertence ao partido e não seja uma questão individual. E não ao parlamentar. Não do parlamentar. E com relação a esses itens que o governador Esperidião Amin fez com muita oportunidade, que consta deste projeto elaborado por esta comissão, eu destacaria a questão do voto distrital. O governador Esperidião Amin fez referência ao distrito, estado de São Paulo. O estado de São Paulo, em função do número, são 70, é o estado que detém o maior número de parlamentares. Todos nós sabemos que deputado representa mais de o povo 70, brasileiro. né? 70, são 70 parlamentares. Ele dividiria de forma simplificada... Eu só corrigir, seriam 14 regiões com 5 vagas cada uma. Dividiria o estado em 14 regiões. Eu, quando fui prefeito, e fui prefeito nos anos 70 e depois nos anos 2000... E mais de um município? É mais de um município, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto. Nós temos mais ou menos isso em termos de regiões administrativas. Eu faria uma observação, eu ficaria com o sistema alemão, que é o distrital misto. Elege-se metade pelo voto majoritário no distrito, na região, e a outra metade seria eleita proporcionalmente, não por lista fechada, para representar... O senhor sabe que esse voto distrital divide a casa, né? Bom, Todos dividem a casa. Todas as propostas dividem a casa. Eu acho que essa não é... Porque é uma matéria que todos os parlamentares entendem. Esse é um assunto muito polêmico. Eu apresentei a proposta de voto distrital misto modelo alemão em 79. Quando eu fui deputado a primeira vez. Mas eu quero só dizer o seguinte: nós estamos ouvindo das ruas, você não me representa. Ele acontece hoje, por exemplo, no seu estado, quando você elege um deputado como o Russomano com 1.500.000 votos e 4 deputados ou 5 na esteira vão juntos. Não interessa quantos votos fizeram. É isso que enseja o você não me representa. Nós tínhamos o caso. No seu estado, nós temos agora da eleição de 2014. O Mendes Tamer fez 110.000 votos. Não foi reeleito. No meu caso, no meu estado, o Edinho Bess, seu xará, fez 102.000 votos, não foi eleito. E foi eleito uma deputada com 52.000 votos, e no seu estado, deputados com menos de 52 mil. Com 22.000 votos. É isso que enseja o você não me representa. Exato. Então, a circunscrição é uma fórmula muito interessante que vai ser debatida. Divide o estado em 14 regiões mais ou menos homogêneas, sociológica e demograficamente. Quem é que se elege? Os 5 mais votados. 5 votados. A propósito... Não tem o você não me representa. A propósito, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo divulgou em fevereiro deste ano uma matéria sobre deputados distritais, dizendo que o voto distrital já se dava na prática. E me coloca como o segundo deputado parlamentar mais distrital. Nem eu sabia
que 92% dos meus votos da eleição de 2010 tinham sido no meu distrito. E agora, em 2014, eu não fiz esses cálculos ainda, mas não tenho nenhuma dúvida que é possível que vai aumentar este percentual de 92%. Portanto, eu sou um deputado distrital. Além de ter dobrado a bancada do PMDB de São Paulo. Exatamente. A bancada do PMDB em 2010 elegeu só um, que fui eu. Fui o último e o único, e agora foram eleitos 2 parlamentares. Dobrou. Portanto, dobrou em 100% a bancada, mas muito aquém do que desejava o diretor nacional. Agora, deputado Esperidião Amin, o presidente da Câmara também se comprometeu em se empenhar pela reforma política. Agora, a verdade é que a casa não tem simpatia pelo tema. Não, se permite, eu dizia aqui, às vezes para que a coisa melhore é preciso piorar um pouco mais. E eu acho que nesta eleição piorou um pouco mais. Eu acho que o descrédito da população em relação ao político e à política nesta eleição foi maior do que em 2010. Nós tivemos nesse intermezzo as manifestações de junho do ano passado. Se alguém achar que precisa piorar um pouco mais, sempre é possível piorar mais. Mas nós recebemos um sinal amarelo com riscos vermelhos, né, de descrédito, de mal falar, pelo menos, se não é de mal fazer. E eu acho que a reforma política é uma tentativa de nos aproximar da população, indo ao encontro desses clamores que eu mencionei. Você não me representa, nitidez de critérios, compreensão pela população e, nos casos mais polêmicos, referendo. Aí sim, uma consulta popular genérica pode ocultar um golpe. Uma consulta popular objetiva pode ser um esclarecimento e respeito ao povo. É o que eu defendo. E o presidente Henrique Alves, que está se despedindo depois de 44 anos de mandato da casa, eu acho que seria uma homenagem republicana se nós considerássemos admissíveis X desses 16 itens, e a próxima legislatura trabalharia sobre eles, podendo modificar o que está escrito, podendo descartar o que não for aceito, mas produzindo algum resultado no primeiro semestre, como advertiu muito apropriadamente o deputado Edinho Araújo. Se nós não aprovarmos no primeiro semestre do ano que vem, vamos chegar no final da próxima legislatura também esperando pela seguinte. A outra questão que me parece importante ser discutida e apreciada é a questão das coligações na proporcional. Esses resultados, quando você abrir o programa de partidos que elegeu X parlamentares na Câmara Federal, porque é onde se mede o tamanho do partido. É bom que a população saiba que é para todos os efeitos. Para todos os efeitos, porque a Câmara dos Deputados é a representação do povo brasileiro, não são prefeitos que têm um partido, governadores, senadores, é o tamanho dos deputados federais, é que diz o tamanho dos partidos. Portanto, eu considero que o fim das coligações para a proporcional, para a eleição proporcional, isto fortaleceria ainda mais e os partidos procurariam buscar votos. Um outro dado interessante, né, que nós vimos, tem candidatos à presidência da República que tiveram menos votos do que o número de filiados aos seus partidos. Portanto, fica evidente que esses partidos são pro forma. Nós temos hoje, como foi dito, uma representação futura de 28 partidos na Câmara dos Deputados. Temos 32 ou 33 partidos inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. Outros na linha de fábrica. Muitos outros processos de formação em andamento. Não tem cabimento. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Mas pelo menos foi admissível. Vamos discutir o mérito depois. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.